Olá, eu sou a Dânia e você está no canal Life em Seres de Luz. Hoje vamos para mais uma aula da linguagem universal, trazida pelo nosso irmão Joseph, uma aula totalmente canalizada, que tem como tema o desafio da evolução. O amor genuíno, no qual habita o seu ser e transforma você em um ser eterno, traz a você as possibilidades de compreender que através da unificação, da união, que todos os seres irão evoluir. Então, Joseph nos mostra que o amor autêntico que reside no nosso coração, no nosso interior, nos torna um ser eterno e nos oferece a capacidade de perceber que é por meio da unificação e da união que todos os seres podem evoluir. O grande desafio é estar agora aberto e compreender, a buscar essa união e não a separação. O amor genuíno traz consigo um manifesto da alma, e quando a mente está dominando com todos os seus conceitos, histórias, vivências, ela de alguma forma comanda os pensamentos e direções de cada ser. Então nossa mente direciona os nossos pensamentos. É isso que Joseph quer nos falar. E não permite que nós enxergamos a nossa verdadeira essência. A humanidade especificamente está chegando a um caminho, a um ponto específico nesse caminho que ela poderá vivenciar o que essa unificação, que é o grande objetivo da linguagem universal, possa possibilitar como instrumento de evolução e de união. Isso significa que estamos prestes a alcançar um ponto decisivo da nossa jornada, onde poderemos vivenciar os benefícios dessa unificação através da linguagem universal, como forma de evolução e de união. A linguagem universal tem o propósito de estabelecer vínculos evolutivos, eternos, vínculos que estão voltados aos grandes movimentos que permeiam a evolução de Deus. Então, a linguagem universal visa criar conexões evolutivas e duradouras que se relacionam com grandes movimentos que cercam a evolução divina. A evolução pela qual Deus formou todo o universo é permeada pelo amor incondicional, guiada pela compaixão e orientada pela benevolência, permitindo que cada indivíduo faça suas escolhas com base no coração em vez da sua mente. Joseph nos quer dizer que a criação do universo por Deus, ela é marcada pelo amor incondicional, e esse é guiado pela compaixão e orientado pela vontade, que possibilita que todas as pessoas tomem suas decisões pelo coração e não mais pela sua razão-mente. E quando o coração está presente, não há barreiras que distanciam você de ninguém. Nesse processo, você começa a ter um certo domínio das suas naturezas mediúnicas. Quando essa natureza mediúnica, esse contato com seu ser divino, habilita você a desprender-se, de alguma forma te coloca em diferentes lados da humanidade. Você consegue compreender e sentir que a dualidade existe nesse plano para haver uma separação e não uma união. Então a natureza mediúnica é uma conexão com o divino, nos possibilita e nos liberta, e isso de certa forma oferece novas perspectivas sobre a humanidade. Nesse ponto começamos a perceber e sentir que a dualidade é uma realidade nesse plano.
que serve apenas para criar uma separação em vez de promover uma união. Essa dualidade, de alguma forma, serviu o propósito para que o livre-arbítrio pudesse ter sentido evolutivo no processo criativo de Deus. Acontece que em todo o final de ciclo, aquilo que era regente nesse ciclo deixa de existir, ou ele passa a cumprir o movimento final, e nesse movimento final proporciona àqueles que estão conectados a se desprenderem desse aprisionamento, que no caso é a dualidade. Esse movimento final permite que aqueles que estão conectados se libertem desse aprisionamento. Nesse contexto, Joseph se refere à dualidade. Esse movimento final permite que aqueles que estão conectados se liberte desse aprisionamento. E nesse contexto, Joseph se refere à dualidade. E trazer para si próprio a compreensão que é através da unificação que chegaremos a um passo maior, uma dimensão mais elevada nessa estrutura evolutiva no processo criativo de Deus. Eu entendo que devemos reconhecer que por meio da unificação podemos alcançar um estágio superior, uma dimensão elevada dentro dessa estrutura evolutiva no processo criativo de Deus. A natureza da dualidade traz a incompreensão para aqueles que não conseguem verificar, compreender e sentir que ela lhe afasta daqueles que não estão vibrando na mesma frequência. Então, a essência da dualidade gera confusão para aqueles que não conseguem perceber, entender e sentir que ela os distancia de indivíduos que não estão ressoando na mesma frequência do que a nossa ou a de você. Acontece que agora há uma divergência na qual todos estão de alguma forma dizendo que quando você está vibrando em uma outra frequência, automaticamente os humanos se afastam, os seres se afastam. Mas acontece que quando estamos abertos à evolução, esse afastamento é apenas frequencial. Então, quando vibramos em uma frequência diferente, os humanos e os outros seres se afastam automaticamente e nós nos sentimos um tanto sozinhos. Mas quando estamos abertos à evolução, esse afastamento, nós precisamos reconhecer que ele é apenas uma questão de frequência. Você precisa estar aberto e querer estar próximo daqueles que não estão vibrando na mesma sintonia. Isso não quer dizer buscar sempre a companhia deles, mas estar aberto, que significa não colocar nenhuma barreira, nenhum muro para que esta proximidade aconteça. Por outro lado, aqueles que vibram na dualidade e escolhem se afastar porque estão vibrando ainda nesse processo de afastamento, quando seus interesses e atuais verdades não estão concebidas da mesma forma e proporção do outro humano, ele se afasta porque acredita que ele está correto. Isso quer dizer que quem se apega à dualidade e opta por se distanciar, o faz porque suas verdades e interesses não são vistos da mesma maneira pelo outro e acredita estar certo em sua decisão. Quando uma decisão é tomada por vibração, é a vibração que automaticamente toma a decisão. Isso quer dizer que quando uma decisão é influenciada pela vibração, é essa vibração que assume a decisão. Quando uma decisão é tomada pela mente, ela se torna uma decisão dessa dimensão,
planeta Terra. É importante compreender que uma decisão voltada para a mente é uma decisão voltada para a dimensão que se encontra nesse povo, o qual habita este planeta, que no caso são os humanos. Então precisamos ficar atentos a toda decisão que a nossa mente tenta tomar, pois ela se refere apenas a essa dimensão desse planeta e não é uma decisão que vem da nossa alma, do nosso coração. Uma decisão voltada para a vibração é um conjunto frequencial que automaticamente toma a decisão, mas a pessoa não está se afastando por um desejo, ela está se afastando frequencialmente. E isso são apenas os estágios evolutivos e não o afastamento, porque eles sabem que estarem unidos é um caminho evolutivo. Há uma grande diferença em se afastar pela mente e se afastar frequencialmente. Aqui Joseph nos mostra que há uma diferença importante entre distanciar mentalmente e se afastar em termos de frequência. Frequencialmente você se afasta através da vibração e não da fisicalidade. Se afastar da mente, você se afasta da fisicalidade e não mantém o contato. Consequentemente, há um distanciamento e não há união. A unificação que tanto estamos trazendo. Vamos avaliar que cada humano agora pudesse se congelar, utilizar o processo da criogenia. Esse processo criogênico passa por etapas. Digamos que o humano pudesse acordar e depois de alguns séculos, e nesse acordar, o mundo estivesse diferente. Aquilo que antes ele dava valor materialmente já não existe mais, não na mesma composição. O mundo se transformou e ele agora é um habitante de um mundo diferente. Então, como seria o conceito egocêntrico? Como ficaria a questão da vaidade? Se naturalmente ele precisaria se aproximar de outros humanos para compreender e ressignificar sua própria vida. Compreender o que estava ocorrendo e ressignificar a continuidade de sua própria vida. Nesta metáfora, o humano tem a possibilidade de verificar o quanto a união e a unificação são pontos fundamentais para sua evolução. E o ser humano aqui começa a reconhecer a relevância da união, da unificação para o seu processo evolutivo. Nessa grande analogia, o humano consegue perceber e manter o seu egocentrismo, a sua vaidade, não conseguirá evoluir e assim não conseguirá compreender qual o sentido de sua vida. Os hemisférios norte e sul estão se alterando, o planeta está se regenerando, todas as mudanças estão ocorrendo. E agora cabe a cada humano compreender que os ciclos evolutivos de todo o planeta trazem a oportunidade de reconhecimento. Então aqui Joseph salienta que é essencial que todos compreendam que os ciclos evolutivos da Terra proporcionam oportunidade de reconhecimento. E quando não há amor como uma prioridade, você dificilmente irá compreender os movimentos evolutivos do planeta, porque o amor incondicional não estará vibrando na sua consciência. Por isso que naturalmente quando o amor está presente, você consegue conectar-se aos movimentos planetários, porque sem o amor como prioridade, é difícil compreender a evolução que está ocorrendo no nosso planeta, pois a vibração do amor incondicional não ressoa na nossa consciência. E quando o amor está presente, nós nos conectamos mais facilmente aos movimentos planetários que estão ocorrendo nesse momento.
Para entender os desígnios da criação e conectar-se com o equilíbrio universal, você deve reconhecer que é um viajante nesse planeta, mas somente se permitir enxergar-se como alguém que veio para aprender e absorver experiências. Você não pode apenas usufruir do material, do dinheiro, da ganância, do conforto, embora tudo isso pode ser vivenciado. Mas o aprender está na frente de qualquer desfrutar das comodidades que podem ter a sua vida. Esse aprender, quando a compaixão estiver à frente do significado do amor incondicional, já estará irradiando cada pensamento seu, e o egoísmo e a vaidade se distanciam, porque a fraternidade toma uma forma na qual você busca a união compatível de todas as informações que tens para ajudar o próximo e junto estarem se preparando a encontrarem cada vez mais o sentir evolutivo. E quando a compaixão prevalece sobre o amor incondicional, nossos pensamentos começam a irradiar essa energia, afastando o egoísmo e a vaidade. Então a fraternidade se manifesta, levando-nos a buscar a união de informações para ajudar os outros a evoluir junto conosco. E quando essa união é compartilhada, a verdadeira história evolutiva se forma de alguma forma. A sua história tem a ver com a história do seu irmão. Embora a individualidade evolutiva é a dor primordial da sua encarnação, mas é através do coletivo, essa unificação, de você compreender que você não é diferente de ninguém, que você não é nem mais nem menos, que essa experiência, quando lhe traz lucidez transcendental, você se coloca no lugar onde você precisa estar, na priorização da sua evolução. Embora a individualidade evolutiva possa representar um desafio, e é um desafio, mas é na união que com os outros que percebemos que não é diferente. Essa experiência traz clareza transcendental e nos ajuda a focar na nossa evolução. Então, a participação, os desafios que o outro representa conosco, é fundamental que nós consigamos nos perceber nesses desafios e focar naquilo que nós precisamos melhorar em nossas vidas. Então, compartilhe o amor, divida opiniões, aceite que o outro pode ter diferentes posições, aceite que o outro pode ter entendimentos diferentes, mas viva intensamente o amor. A unificação não é todos terem a mesma opinião. A unificação é todos com as suas histórias se unindo para que o amor da origem se torne o alicerce evolutivo de todos que ali estão. É através desse amor independente de crenças, todos irão estar no mesmo caminho evolutivo e cada um tem livre-arbítrio de ressignificar suas verdades, porque nessa unificação haverá muitas oportunidades para que todos encontrem a verdade de suas próprias questões. E quando vocês estiverem abertos ao novo,
Certamente o novo se manifesta de uma forma natural, porque você estará vibrando e absorvendo cada acontecimento da criação universal. Isso quer dizer que quando estamos receptivos ao novo, ele aparecerá de maneira natural, pois estaremos sintonizados e absorvendo cada evento da criação universal. Amados irmãos e irmãs, em união, todos vencem suas batalhas individuais e que cada um de nós possa triunfar nas suas lutas pessoais. E chegamos ao término da nossa aula de hoje e eu agradeço ao Joseph por nos ter trazido esse aprendizado. Eu agradeço a você que assistiu essa aula. Eu agradeço pela minha e a sua evolução. Gratidão.